Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Temos um papo aqui muito interessante aqui, para começar, mas antes de mais nada, eu acho que seria importante perguntar como vocês chegaram até aqui, não no podcast, obviamente, mas essa área que vocês chegaram, como que se deu na vida de vocês? Baronipa. Pode começar. Bom, eu nasci em Pedro Leopoldo, cidade natal do Chico Xavier, lá em Minas. O pessoal conhece o Chico mais como sendo de Uberaba, mas ele foi pra lá já mais adulto. Então, eu sendo curioso do jeito que eu sou curioso quase patológico, assim. Eu vejo uma fila na rua, eu paro ela assim, a gente vai lá perguntar do que é a fila, pra onde que os caras estão indo. Porque vai que é um negócio legal. Né? E é de graça, né? É, sei lá. Então eu sou extremamente curioso, ainda nasci numa cidade que as pessoas contam que tem contato com o espírito. É uma cidade que, ao mesmo tempo, ela tem um ar urbano e tem um ar interiorano. Então, o pessoal conta história de lobisomem ainda, tem história de alienígena. E eu, criança, ficava assim, cara, é real? Os caras estão viajando na maionese? Será que é alguma coisa da cabeça delas? Solta uma criança muito curiosa num ambiente desse, você já viu. E aí eu comecei, por minha conta, totalmente de forma artesanal e totalmente errado, pesquisar o negócio. Eu gravava entrevistas com as pessoas, eu tenho VHS até hoje, deu lá, moleque, entrevistando as pessoas. O que você viu? Como é que era? Durou quanto tempo? Não mostro pra ninguém, nem pra ela, nem ela viu. Sério? Ah, eu tenho vergonha, Não cara. vi. Tipo, eu lá, molequinho lá, fazendo as Mó perguntas. da hora, tudo pô. fazendo as perguntas tudo errado. E à medida que eu fui tentando sanar minha curiosidade nisso, eu fui percebendo que, ao contrário do que eu esperava, que eu imaginava que ao pesquisar essas coisas, né, eu ia encontrar alguma coisa que satisfizesse a minha curiosidade, se é verdade ou não. Sei lá, se eu pesquisasse um caso de suposto contato com alienígenas, eu ia achar lá a marca no chão, que na hora que eu mandasse aquela amostra para um laboratório, ia dar um elemento químico lá que não tem na Terra. Ou então, na hora que eu estudasse um caso lá de um médium, eu ia ter acesso a uma informação que eu consigo objetivamente ver que o cara não tinha como saber. Mas o que eu vi é que, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, o que eu só tinha era o testemunho. Era uma pessoa falando que viu um negócio. Uhum. E aí eu percebi que, para sanar minha curiosidade, eu tinha que entender o ser humano, eu tinha que entender os testemunhos, como é que funcionava a imaginação, como é que funcionava a percepção. E aí eu fui estudar psicologia. Me formei em psicologia na Federal de Minas Gerais. Achei que na graduação eu veria mais dessas coisas, achei que os caras tinham muita matéria sobre isso, né? Porque é uma experiência humana tão comum, né? Entrar em contato com um suposto extraordinário. Falar, deve ter muita matéria sobre isso, né? Nada. Tipo, zero. E aí eu fui por minha conta estudando até que eu descobri que na USP tinha um laboratório, que existe até hoje, que é o Interpsi, que hoje eu sou um pesquisador desse laboratório, que estuda só essas coisas. Só alegações extraordinárias, crenças extraordinárias que as pessoas têm. E eu falei, pronto, é agora, né? E aí eu larguei tudo, fechei consultório, parei, demiti do emprego, tudo para ir fazer mestrado. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado na USP, onde atualmente eu sou professor colaborador e oriento mestrado e doutorado lá atualmente, só estudando essas coisas. Então todos os meus orientandos estudam coisas esquisitas, eu continuo fazendo pesquisa sobre coisas esquisitas. Inclusive nessa lógica, quando eu falo coisas esquisitas, né, dá a entender que é alienígena, essas coisas, mas também crenças variadas, teorias da conspiração, crenças religiosas e não religiosas, todo esse âmbito das crenças. E foi justamente aí que eu conheci a patroa, né? Porque ela fazia parte de um grupo lá da USP também, e a gente acabou se conhecendo, hoje a gente é noivo. E aí já levantei a bola pra você, né? Assim. Eu quero estar preparado. Eu me formei em psicologia e já durante a graduação eu comecei a me interessar por dois assuntos que são paralelos, mas eu consegui conciliar os dois agora no doutorado, que é o consumo de drogas. Eu tenho até uma página que chama Ciência das Drogas no Instagram, que eu faço divulgação científica. E o estudo da religiosidade. Foi bem na época que eu comecei a ser ateia, a me ver como ateia. E aí, na graduação em psicologia, eu tive a honra de ter uma professora que falava muito bem, né, desses assuntos de religiosidade e também o consumo de drogas. Então, eu saí da faculdade e fui procurar a USP, que foi onde a gente se encontrou, e lá eu comecei a fazer parte desses grupos de religiosidade. E atualmente, no doutorado, eu estudo ateísmo, religiosidade, espiritualidade e o consumo de drogas. Será que ateus usam mais drogas do que pessoas religiosas? Que é o que a gente acaba achando, né? Será que pessoas que são mais espirituais ou menos espirituais, e a gente pode falar disso depois, elas usam mais ou menos droga? Que droga é a droga de escolha? Será que é mais psicodélicos ou são drogas mais tradicionais como álcool, tabaco? Então é mais ou menos isso que eu estudo atualmente, unindo esses dois assuntos. Porra, agora eu fiquei com vontade de saber. Tem muita coisa, agora eu não sei por onde eu vou, eu fiz aqui uma organização, mas tá bagunçada, porque tem muita coisa. Primeiro eu queria muito ver esse programa de TV, que é a sua infância. Porque podia muito virar um programa de TV, não é? É meio uma coisa meio
o comecinho do Caça-Fantasmas ali, sabe? Que ele tá ali fazendo uns testes e tudo mais. Minha infância foi assim, cara. Tem uma vez que eu fugi de casa, não era bem minha casa, a gente tava na casa de uma tia-avó, no interiorzão, assim, lá de Minas, e tinha um casebre lá perto que diziam que era mal-assombrado. E todo mundo falava, era uma senhora que teria morrido do coração muitos anos atrás e que ela aparecia de vez em quando. E parece que eles falavam isso pra deixar a gente com medo, pra não ir lá, né? Porque era um casebre desmoronando, tinha bicho, tinha escorpião. E todos os meus primos não queriam chegar perto, menos eu. Eu falei, nossa, eu tenho que ver esse fantasma. É tudo que eu quero na minha vida, é ver um fantasma. E minha mãe, obviamente, não deixou. Aí, o que eu fiz? Eu esperei todo mundo dormir, pulei a janela da cozinha, da casa da minha tia-avó, fui lá. Na minha memória, eu fiquei a noite inteira. Mas eu acho que não, criança. Eu devo ter ficado lá 1 hora, 2 horas, sabe? E aí eu fiquei lá, sentado num toco de madeira lá, olhando assim, esperando ver o fantasma da velha, que diziam que passava lá, não aconteceu nada. Falei, vou embora, né? Todo murcho, assim. Pulei de volta à janela, caí em cima do fogão, porque era bem em cima do fogão, assim. Derrubei uma panela, acordou a casa inteira. Resultado, não vi o que eu queria. Fiquei de castigo, devo ter apanhado. E minha mãe não se lembra dessa história. Tipo, meus tios se lembram no grupo de WhatsApp da família lá, o pessoal, eu lembro desse dia e tal. Minha mãe não lembra. Quem foi que me xingou, me deixou de castigo, não lembro, né? É mais um dia pra ela também, né? Era terça-feira pra ela isso, né?